Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui um alerta que o Ciro Gomes fez, um alerta importante ao governo, e ele também fez um elogio. Vale destacar porque muita gente pensa que o Ciro só critica, que o Ciro tá isso, que o Ciro tá aquilo, e esquece de avaliar o conteúdo do que o Ciro traz. Você pode gostar do Ciro ou não gostar do Ciro, o importante é analisar o que ele está falando. E quando alguém como ele faz um alerta, faz uma crítica, é claro que isso é na intenção de ajudar, de colaborar, que é quando se insiste no erro, e é esse erro que favorece a direita, não é a crítica em busca de acerto, né, ou torcendo para que se tenha um acerto. Então é importante destacar, porque muita gente pensa que quem critica é que faz o jogo da direita. Não, quem faz a crítica à esquerda e força o governo a tomar decisões à esquerda ajudam o governo e enfraquece a direita. O que fortalece a direita é justamente a não mudança, né? E aí que o povo vai cansando e vez ou outra elege tresloucados, como foi o caso já no Brasil e também na Argentina e outros países, né? Então vou explicar tudo, trazer o elogio e a crítica do Ciro, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, mas só se gostar, joinha pra cima, vai que não gosta, faz parte, eu entendo. Manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, o Ciro publica uma newsletter toda semana e chegou hoje, pouco antes de eu parar pra gravar esse vídeo. Eu sou assinante, fiz a leitura e achei ali vários pontos interessantes. A newsletter se chama Brasil Desvendado. E aí, o que acontece? Eu vou trazer para vocês aqui um elogio e uma crítica. Aí alguém pode estar aqui e falar: William, mas eu gosto do Lula e torço para o governo dar certo. E vem você falar do Ciro? Sim, se você torce para o governo dar certo, é mais um motivo para ouvir atentamente o que o Ciro diz. E cobrar nas redes sociais, cobrar nas publicações, nas conversas com as pessoas. O Lula disse no começo do mandato, é só dar um Google, Lula disse que queria ser cobrado e não ter puxa-saco. Lá no começo. Aí tem gente que esqueceu isso e acha que quem cobra do Lula é que torce para dar errado. Peraí, muita calma nessa hora. Então você que gosta do Lula é mais um motivo, repito, para ouvir atentamente o que o Ciro está dizendo aqui, alertando, e muitas vezes, sim, desagradando, porque né, um analista, como o Ciro é hoje, o Ciro não é mais político em busca de voto, ele mesmo fala que não pretende ser candidato, que meio que está cansado, não acredita mais no processo, né, da eleitoral brasileiro. E aí, então, o Ciro agora é um analista, ele não tem que ficar preocupado com agradar A ou agradar B ou desagradar. Tem que fazer uma avaliação daquilo que ele considera errado e daquilo que ele considera certo. E alguém pode pensar: William, mas eu não gosto do Ciro. Tudo bem, né? Ele não quer que você case com ele, você não tem que gostar do Ciro. Você tem só que refletir naquilo que ele diz, né? Deixando paixão e ódio de lado pelo Ciro, pelo Bolsonaro, colocando na frente o interesse nacional, aquilo que pode ajudar o povo brasileiro, você que me assiste, né, as pessoas que convivem com você. Talvez a sua vida tá mais ou menos, mas de muita gente tá ruim. A de algumas melhorou, a de outras piorou. Então a gente tem que buscar o quê? Aquilo que é bom pro povo. E o Ciro muitas vezes traz aqui números, fatos e, claro, opiniões pessoais dele, que pode estar errado, certo, faz parte, e previsões que o Ciro faz com muito acerto. Cá entre nós, não é de hoje que o Ciro tem falado as coisas aí, e que se fosse ouvido lá atrás, muitos erros seriam evitados. Por exemplo, Michel Temer vice da Dilma. O Ciro alertou o Lula lá em 2010. Aí quando o Ciro alertou, a Dilma falou assim que dormia tranquilo, tendo um vice como Temer. Aí disseram que o Ciro estava magoado porque ele queria ser o vice, queria o apoio do Lula, do PT. De fato, queria mesmo, e poderia ter tido o apoio. Seria muito melhor, eu acredito. Alguém com a experiência do Ciro que apoiou o PT praticamente a vida inteira, mas que cansou. Cansou de apoiar e não ser correspondido. E aí, na época, não, o Ciro tá magoado, tá ressentido, tá isso, tá aquilo, colocaram o Temer de vice. Depois, Temer golpista, Temer fascista, Temer isso. Se tivesse ouvido o Ciro lá atrás, não teríamos tido Temer, não teríamos tido o chamado golpe. Para citar aqui um de muitos exemplos. O Cunha também, o Ciro alertou antes. Vamos começar aqui com o elogio que o Ciro faz na newsletter desta semana. Fiquei sabendo que, por uma atuação firme de Celso Amorim, a inexplicável compra de 36 blindados de combate da empresa israelense Elbit Systems teria sido bloqueada e que o Ministério da Defesa teria, por isso,
decidido produzir no Rio Grande do Sul estes blindados. Denunciei este e muitos outros absurdos. É hora, sendo verdade, de elogiar sem reservas esta iniciativa do assessor especial para assuntos internacionais e brasileiro de muito valor, Celso Amorim. Tá aqui o elogio do Ciro na newsletter. Celso Amorim, muito criticado pela mídia e por setores da direita, sendo aqui elogiado pelo Ciro. E cá entre nós, com razão, porque era um absurdo total o Brasil comprar blindado de empresa israelense, sendo que temos condições de produzir isso aqui. E se tivesse que comprar de outro país, pelo amor de Deus, comprar de Israel, vendo Israel fazer o que está fazendo na faixa de Gaza. Francamente, era um erro duplo ao não produzir isso aqui e comprar de Israel. Agora o governo corrige e não vai comprar mais de Israel e produzir aqui, em especial, um terceiro acerto. No Rio Grande do Sul, região muito afetada na economia por conta da tragédia que aconteceu recentemente lá. E o alerta que o Ciro faz? Eu vou ler para vocês aqui com pequenos comentários, porque eu acho que ele vai trazer aqui já é bastante claro. Diz o Ciro que o governo federal, aqui não é uma opinião, aqui é um dado. O governo federal anunciou um corte de 15 bilhões com B de bola nos investimentos planejados para este segundo semestre, principalmente em saúde e educação. Isso aqui é um fato, foi anunciado aí. O mesmo governo expediu a medida provisória dispensando cobrança de imposto sobre os prêmios em dinheiro que nossos medalhistas ganharam em Paris. O que os dois fatos tão díspares têm em comum? Diz o Ciro, resposta simples e direta, um governo rendido ao criptorreacionarismo com as antenas ligadas na demagogia mais rasteira. Diz ele, não é necessário fazermos aqui juízos de valor sobre o acerto ou desacerto desta ou daquela medida. A reflexão que se impõe é outra e bem mais profunda. Então o Ciro sai da discussão de tem que taxar, não tem que taxar o prêmio, quanto que isso daria, é dinheiro de pinga o que arrecadaria. Não ia mudar em praticamente nada a questão do déficit, de superávit, de zerar isso, aquilo que o governo tanto busca aí. Então a questão é mais profunda, como disse Ciro Gomes. Diz ele, anos atrás, ao ser alertado por políticos sobre o risco que corria por implementar certas mudanças no estado de Minnesota, o governador Tim Walz, agora escolhido como candidato a vice-presidente na chapa de Kamala Harris, respondeu, a gente não ganha eleição para poupar capital político. A gente ganha eleição para queimar capital político e melhorar vidas. Vou traduzir para vocês. Um político, quando ganha eleição, tem que tomar medidas que às vezes são duras. Medidas que às vezes o mercado vai ficar nervosinho e vai queimar o político junto à opinião da grande mídia, junto à opinião pública, e o político sai queimado. Não porque fez a coisa errada, mas porque fez a coisa certa e o sistema financeiro cai matando porque domina a grande mídia. Então, quando você queima capital político ajudando o povo, isso está correto. Só que no Brasil, o que acontece? Prefeito, governador e presidência. Eles chegam pensando na reeleição. E aí tem medo de queimar capital político e vai mantendo a coisa como está, com pequenas melhoras aqui e ali. E o tempo vai passando. O Brasil tem 30 anos que praticamente não cresce. Cresce 3, 4, cai 1, 2, estagna, cresce 0,5. Na média, cresce 1, pouco por cento nos últimos 30 anos, o que é um absurdo. Tendo governos ditos de esquerda, ditos de centro, ditos de direita, mas que no fundo mantêm o mesmíssimo modelo econômico com pequenas diferenças aí. Disse aqui o Ciro, esta frase, digna de ser incorporada a qualquer antologia de boas e sadia política, se encaixa como uma antiluva em tudo que o Lula e o PT vêm praticando há anos no Brasil, especialmente a partir de seu primeiro mandato, quando a oportunidade generosa dada a ele pelo povo brasileiro contra todo tipo de interdição ideológica e carga de preconceito era quase uma página em branco para reescrever a história secular do conservadorismo à brasileira. Então, ou seja, o Ciro reconhece que lá atrás tinha um preconceito gigantesco contra Lula que recebeu do povo a confiança. Vai lá, seja presidente do Brasil. Aí o Ciro diz que, infelizmente, optou por uma conciliação traiçoeira e covarde. Lembrando que lá atrás o pessoal surge discordando dos primeiros movimentos do governo Lula, quando o próprio Ciro ainda era ministro da Integração Nacional, tirou do papel a transposição de São Francisco. Lá atrás o pessoal rompe porque considerou uma traição ao que o PT sempre defendeu. E aí surge o PSOL, com Heloísa Helena e outros quadros. E agora o PSOL virou base governista, mesmo tendo alguns poucos quadros críticos ao atual governo. Diz o Ciro,
Ele, o Lula, né, continuou fazendo igualzinho. Agora entregou ao baronato o coração da economia. Entregou às oligarquias políticas e à corrupção, naturalizada como linguagem, o resto do orçamento público que sobrava da pesada conta do rentismo. Só uma informação, o valor das emendas que certamente vocês, tanto criticamos no governo Bolsonaro, aumentaram em muito. Esse ano agora vai ser na casa de 50 bilhões, muito mais do que a gente tinha antes, aumentando cada vez mais. Infelizmente, que eu sou contra emenda, por mim, isso nem tinha que ter. Diz aqui, entregou ao esquerdismo infantil os espaços meramente simbólicos da agenda identitária, tal como importado dos Estados Unidos, e cuidou de anestesiar qualquer possibilidade de revolta popular com uma massiva política social compensatória. Aí o Ciro pergunta, nisso em nome de quê? Porque às vezes você pode liberar emenda, entrega esse ministério para um partido, para outro, em nome de quê? De um grande projeto? Aí o Ciro responde, simplesmente preservar e tentar aumentar seu capital político pessoal e de seu grupo, fazendo justamente o contrário da lição do governador Walz. O mero poder pelo poder, a qualquer preço, o mais vil que seja. E continua o Ciro. Neste quinto mandato por si, ou por seus prepostos, Lula parece estar próximo de encontrar os limites cruéis desta tática ególatra. Porque isso aqui, pessoal, no fundo, volta contra o próprio governo. Então não achem que isso aqui, mas o Ciro está falando isso, repito, isso é um alerta, e o Ciro vai dizer no final, você que não vai assistir até o fim, já vou adiantar. Lula tem tempo de mudar. Lula tem tempo de corrigir a rota. Estamos aqui em agosto de 2024. Restam aí 2 anos e 4 meses. Tem tempo de mudar. Então o Lula continua. O Ciro continua. Os limites da conciliação traiçoeira contra o povo brasileiro estão, um a um, se apresentando e se agudizando. Não há muita dúvida de que o preço será amargo, infelizmente mais para o Brasil. Se bem que Lula parece já estar enxergando o peso e o risco de suas contradições. Um exemplo, diz aqui o Ciro, prestes a terminar o mandato do bolsonarista Campos Neto no Banco Central, ele e os 4 diretores indicados por Lula, inclusive o Galípolo, celebrado pelo mercado como novo dirigente, votarão juntos pela manutenção da exorbitante taxa de juros brasileira. Todos, obviamente, rendidos ao modelo que sacrifica e condena a vida dos brasileiros. A quem Lula vai culpar quando este modelo, que ele aceitou, mandar subir mais ainda e já a taxa de juros? Pois é, e vai subir com o indicado do Lula no Banco Central. Aguardem, vai acontecer, pessoal, é questão de saber quando. Pior que esta é só a pontinha do iceberg do lamentável equívoco histórico praticado pelo presidente. A natureza agressivamente plebiscitária da eleição que deu a ele sua quinta oportunidade, lhe dava mais uma vez a renovação improvável de uma oportunidade de ouro que de novo ele jogou fora para servir apenas ao seu projeto de eternização no poder e não à causa do povo brasileiro. Há um claro casamento de interesse entre uma minoria que impôs o modelo econômico selvagem que temos e uma militância cooptada, seja pelo fanatismo, seja pelo cinismo e pelo suborno, ambas concordando com curiosas nuances de que as coisas têm que ser assim mesmo, ou de que é muito difícil qualquer mudança. É o que a gente ouve muito, né? Mas é assim mesmo, eu quero ver se fosse o Ciro. Mas é porque não tem como, porque o Congresso, porque o STF, olha, e não muda muito em relação ao que eu ouvia de bolsonaristas antes. A culpa era do Maia, presidente da Câmara, a culpa era do STF, a culpa era do sistema, e o Bolsonaro lá, rendido e fazendo o que o mercado queria que fosse feito. Continua o Ciro. Eles se chamam convenientemente de direita e de esquerda, mas são rigorosamente iguais nesta prática, ditada pelos primeiros que formam a direita mais predadora do mundo. Seria mesmo difícil, dolorosamente desalentador, se muitas tentativas de mudança de rumos houvesse, e mais uma outra vez fosse frustrada. Ocorre que tudo é ainda mais triste, simplesmente porque o Lula, na verdade, nunca tentou. Pois é. Alguém fala assim, William, mas é difícil. Então tenta. Mas o Banco Central, o Senado tinha que aprovar a exoneração do Campos Neto. Tenta. Agora não adianta mais, faltam 4 meses. Agora o preço seria mais caro. Por que não tentou lá em janeiro de 2023, quando assumiu? Mas o Senado tentasse. E a gente ficaria satisfeito de ver o Lula tentando. Mas nem tentou. Então nós temos agora a tristeza de saber que nem tentado foi. Continua o Ciro. Lula age na vã tentativa de proteger seu capital político para fins meramente de continuismo no poder.
Claro que também falta imaginação institucional e, acima de tudo, falta crença democrática na força de um povo informado, organizado, militante e mobilizado para compensar a extraordinária força do baronato reacionário brasileiro. Sim, porque a grande mídia domina e aí falta a confiança de que o povo atento e antenado poderia mudar a situação. Mas é o conformismo. Aí não dá, né? Não tem jeito, é impossível. É isso aqui que virou, infelizmente, a esquerda no Brasil. Continua o Ciro. Infelizmente, mantida a premissa do modelo, repetir-se-á a consequência que pesou sobre todos os últimos presidentes na atual democracia brasileira. Todos, no fim, se deram muito mal. Collor e Dilma foram caçados. Lula e Temer foram para a cadeia. Fernando Henrique e Bolsonaro se desmoralizaram. Será, pergunta o Ciro aqui, meu Deus, que é para um desses fins melancólicos a que se destina Lula, a maior liderança popular que nossa democracia produziu? Então o Ciro reconhece que é a maior liderança popular da democracia, mas tem tempo de mudar e o Ciro finaliza com perguntas. Será que ainda é tempo? Será que ele está percebendo? O tempo em breve nos dirá. O Ciro reconheceu ao longo do texto que o Lula parece ter percebido alguns pontos. Inclusive especula nos bastidores a queda do Haddad. O que eu acho que seria bom, dependendo de quem vai entrar no lugar. Porque se for para entrar alguém mais fiscalista e mais austericida do que o Haddad, melhor ficar com ele. Mas se for para entrar alguém para mudar o rumo da economia, acabando com o arcabouço fiscal, aí pode ser uma boa a queda do Haddad. A questão é quem vai entrar no lugar. Enquanto a gente não tem suspeita de quem, né, é melhor ficar com o que tá. Que na minha opinião não tá bom. Me perdoe os mais animados e empolgados. Para mim, o Haddad, que vem sendo elogiado por Dória, Romeu Zema, João Amoedo, Henrique Meirelles e o Paulo Guedes, para mim não serve, não funciona. Eu esperava alguém mais à esquerda, mas também nunca criei muita expectativa. Então é isso, fica aqui o alerta do Ciro, o elogio, e para fechar, vídeo novo no canal Cineminha. Gente, vale a pena dar uma força pro meu filho, Fábio Jacob, colabora demais nesse canal, lançou um filme, um vídeo novo lá, tem pouquíssimo tempo, então você que já está inscrito, vai lá conferir, você que não está inscrito, vai lá se inscrever, ativar o sininho, deixar like, se gostar, dislike se não gostar. Conto com a colaboração de vocês, ela é muito importante, e eles estão lá rumo aos 2.000 inscritos, a sua ajuda pode ser muito importante para isso. Gente, então é isso. Se puder, espalhe esse vídeo. Aqui não tem puxação de saco e nem crítica, né, que não seja construtiva. Aqui a gente luta por um Brasil melhor e eu conto com vocês nessa luta. Valeu, gente. Até mais.